Olá, pessoal! Vamos agora estudar sobre pronomes e verificar cada detalhe de cada um dos pronomes a seguir. Vamos começar com os pronomes pessoais agora nesta videoaula, ok? Então vamos lá. Pronomes. Vamos começar aí com os pronomes pessoais. Eles representam as pessoas do discurso e são classificados em retos e oblíquos. Representa as pessoas do discurso. Pronome tem a função de representar mesmo. Ele é o sujeito da frase às vezes, vem no lugar de um substantivo. Por exemplo, eu cheguei. Quem chegou? Eu. Olha lá, está lá, né? Poderia falar a professora chegou. Quem chegou? Ela chegou. O pronome reto, ele vai ter a função de substituir os substantivos nas frases. Representa as pessoas do discurso. E nós temos os pronomes retos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Lembrando, eu, né, ou nós são os falantes. Nós temos o tu e o vós, os ouvintes. E também ele ou eles, de quem o falante e o ouvinte falam, de quem se fala. Então, nós temos uma variação nos pronomes que também informa para você pessoa. Primeira pessoa do singular, segunda e terceira, eu, tu, ele. Primeira, segunda e terceira do plural, nós, vós, eles, ok? Os pronomes oblíquos. Os pronomes pessoais, como vimos agora, são classificados em retos e oblíquos. Os oblíquos, eles são subdivididos em átonos e tônicos. Então, nós temos pronomes oblíquos átonos, são o, a, os, as, lhe, lhes, me, nos, vos, se e te. E os pronomes oblíquos tônicos? Ele, ela, eles, elas, mim, nós, vós, si, ti e também as combinações contigo, comigo, primeiro, né? Primeira pessoa, contigo, consigo, conosco e convosco. Vamos ver então a tabela para nós visualizarmos mentalmente, né? Na hora do concurso isso vai ajudar bastante. Como são os pronomes, como eles estão dispostos, né, na gramática. Nós temos a tabela, olha, ela tem que ficar na sua cabeça, lembrar sempre, falou em pronome reto, lembrar da tabela vai ajudar, vai ser auxiliar no seu concurso. Nós temos os pronomes retos, olha lá, eu, tu, ele, nós, vós, eles, informando as pessoas, né, primeira, segunda e terceira pessoas do singular, primeira, segunda e terceira pessoas do plural. Então, nós temos pronomes retos, representam as pessoas do discurso, isso quer dizer, praticam a ação dos verbos. Então, você pode até anotar, se você tiver, né, com interesse de memorizar com mais facilidade, colocar sempre lá nas suas anotações. Pronome reto, ele vai indicar para você o sujeito de frases, praticante da ação dos verbos. E os pronomes oblíquos são, né, como falamos agora, os átonos e os tônicos. Eles são oblíquos e a função deles nas frases é de complementar tanto verbos quanto nomes. Então, eu posso ter pronome oblíquo completando, né, na função os verbos, né, completando os verbos na função de objeto direto ou objeto indireto e também completando nomes na função de complemento nominal. Quer dizer, ele tem a função de completar verbos e nomes e quem pratica a ação são os retos. Nas frases, como é que eu vou distinguir, professora? Nós temos que ter essa primeira distinção de pronome reto, praticante da ação verbal, pronome oblíquo, completa verbo ou nome que exija seu complemento. E lembrando também, muito importante, que os pronomes oblíquos átonos e tônicos se diferenciam pelo uso da preposição. A preposição rege pronome. Então, se eu tiver a preposição juntamente com os pronomes, eu estou lidando com os pronomes oblíquos tônicos. Então, o pronome oblíquo tônico sempre virá regido por preposição. Você pode até fazer essa anotação que também é importante para você. Lembrando-se, preposições, hein? Preposição a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz. Todas essas preposições vão aparecer juntamente com os pronomes oblíquos tônicos nas frases. Então, ele é facilmente identificado. Pronome oblíquo átono, ele não vem regido por preposição, não existe.
E se ele é pronome oblíquo átono, ele não pode iniciar frases. Faz parte da colocação pronominal e ele vem exatamente unido a verbos. Então, eu tenho os pronomes que são oblíquos antes do verbo, formas proclíticas, próclise. Tenho os pronomes que vêm no meio do verbo, no futuro do presente ou do pretérito do indicativo, no caso da mesóclise, chamado mesoclíticos, ou a ínclise, né? O pronome oblíquo vem após o verbo. Nesses três casos, nós vamos ver mais para frente o uso da colocação pronominal. Esses três casos nos orientam quanto ao pronome estar unido ao verbo. Então, ele não vem regido por preposição. Ou ele vem antes do verbo, ou vem no meio do verbo, ou vem depois do verbo. Os pronomes oblíquos átonos, então, nós vamos lembrar. São usados na colocação pronominal. Não podemos iniciar frases com eles. Por exemplo, me telefone mais tarde. Não posso falar assim. Tenho que usar sempre o pronome após o verbo. Telefone-me mais tarde, se for o caso. Em outras frases, corrigindo sempre a forma coloquial do dia a dia, porque no seu concurso o que é cobrado é a norma. Então, a norma nós temos que estar com ela em ordem, organizada. Pronome oblíquo átono são colocados, unidos a verbos sem o uso de preposição, e os pronomes oblíquos tônicos são unidos a verbos, completam os verbos ou completam nomes por intermédio de preposições. Daí a distinção. Vamos ver as regras agora para fixar melhor a tabela vista. A primeira regra fala para você assim, olha, eu chegarei tarde hoje. Quem chegará tarde hoje? Eu praticação verbal, então eu estou lidando com o pronome reto. Então já sei distingui-lo nas frases. Por quê? Praticante da ação verbal de chegar. Já os pronomes oblíquos, exemplo, você comprou um carro? Sim, eu o comprei. Então vamos ver. Você comprou um carro, primeira oração, interrogativa direta, resposta, sim. Eu, pronome reto, praticando ação verbal. Quem comprou? Eu comprei. E eu comprei o quê? O carro. No lugar de falar o carro, eu não quis colocar o substantivo, reiterá-lo na frase. Então, eu usei um elemento chamado na língua portuguesa de anafórico. Retoma o substantivo anterior e o substitui. O pronome oblíquo átono. Então, nós temos, sim, eu o comprei. Quando eu falo o comprei, eu estou completando o verbo que pediu o complemento. Olha lá, sem preposição obrigatória. Quem compra, compra algo. Compra o quê? Comprei o carro e eu substituí o carro, o substantivo, pelo pronome oblíquo átono, o. Sim, eu o comprei. Dessa explicação, podemos extrair os conceitos. Pronome oblíquo, ele completa verbos e nomes, novamente, a mesma definição. E pronomes retos praticam a ação dos verbos, ok? Regras, vamos lá para as regras também, outras regras. Meu professor ouviu no evento. Nesse caso, usamos o pronome oblíquo átono o. Meu professor ouviu no evento? Pois o verbo exige complemento não regido por preposição. Nós vimos agora a explicação, então vamos fazer uma análise da frase, uma análise mais profunda. Quem viu alguém no evento? Meu professor. Meu professor é o sujeito da frase. Meu professor viu alguém, viu quem? O verbo exigiu um complemento sem o uso de preposição. Então, eu tenho que usar o pronome oblíquo átono. No caso, meu professor ouviu, o o foi utilizado. É a terceira pessoa masculina, singular, se refere à terceira pessoa, completa o verbo. E no evento é o local, é um adjunto adverbial que apareceu para você. Mas, pronome oblíquo átono usado completando o verbo na frase. São erradas as construções com os pronomes tônicos. Exemplo, eu vi ele no teatro. Não posso usar o ele, por que não? Se você retornar à tabela, você vai verificar que nós temos o ele. Vou até retornar a tabela para você agora. Nós temos o ele também nos oblíquos tônicos, ele, ela, eles, elas. Porém, se o ele, ela, eles, elas completarem verbos, eles serão regidos por preposição obrigatória. Caso não sejam utilizados com preposição, eles vão praticar a ação dos verbos, que é o caso do pronome reto. Ele, olha lá na coluna do reto, e eles, ou ela e elas.
Na oração que nós vimos, vou retornar ao exemplo. Nós temos, eu vi ele no teatro. Quem viu, o pronome reto eu vi alguém no teatro, eu vi quem. Então, ele está completando o verbo de forma inadequada, porque eu usei o pronome oblíquo tônico, que exige preposição, não posso usar o ele nesse caso sem a preposição, e o pronome oblíquo adequado, sem o uso da preposição, seria aí, no caso, o oblíquo ato no o. Eu vi-o no teatro ou eu ouvi no teatro. Substituo, olha a substituição, eu ouvi no teatro. Posso colocar o pronome também depois do verbo, eu vi-o no teatro. Regra de colocação pronominal que vocês verão posteriormente, ok? Você fez a prova? Resposta, sim, eu fiz ela ontem. Não posso, da mesma maneira, utilizar o pronome oblíquo tônico ela, sem o auxílio de preposição, completando o verbo fazer, fiz. Como que eu vou trocar? Olha lá, sim, eu a fiz ontem. Eu fiz a prova, sim, eu a fiz. Ok? Lembrem-se, pronome oblíquo tônico é regido por preposição obrigatória. Então, nos textos, analise a preposição. Não coloque pronome oblíquo tônico sem o uso da preposição. No caso, troque-o por pronome oblíquo átono. Segunda regra. Não há discórdia entre mim e ti. Correta a frase? Para nós, ela não é uma frase tão habitual. Nós ouvimos coloquialmente outras formas, né? Não há discórdia entre eu e tu, ou entre eu e você é o mais comum. Então, essas frases são erradas. Mas, não há discórdia entre mim e ti está perfeita, corretíssima. Qual é a regra? Não há discórdia entre. Entre é preposição. Se eu tenho preposição no texto, essa preposição informa que eu estou utilizando o pronome oblíquo tônico entre mim e ele rege também o ti, entre ti. Então, eu tenho os pronomes mim e ti são tônicos, obrigatoriamente regidos por preposição. Então, eu não posso usar de forma diferente. Não há discórdia entre eu e tu. Olha lá, erro. Como é que vamos substituir? Não há discórdia entre mim e ti. Mesma relação. Eu, mim, o tônico, tu, ti, olha lá, tônico. Não há nada entre eu e você. Não podemos falar. O você é pronome de tratamento. Não há problema algum. Ele pode vir no texto com preposição, vir sem preposição, sem nenhum problema. Mas o eu está inadequado. Então, não há nada entre mim e você. Não posso usar o eu, e sim mim no lugar, ok, pessoal? Vamos passar para a terceira regra. Essa regra fala para nós o uso do para eu e para mim. Para eu é uma preposição para, né, que rege o eu. E para mim, preposição também que rege o mim. Na realidade, no primeiro caso, para eu, o para não rege o pronome reto eu. Por quê? Quem rege, você viu na tabela, o pronome oblíquo tônico é regido por preposição. Então, no segundo caso, para mim, o mim está sendo regido aí pela preposição. No primeiro caso, para eu, não. Por quê? Nós vamos usar frases com verbos no infinitivo. Se usamos verbos no infinitivo, quem pratica a ação do verbo é o pronome reto. Então, esse para que aparece no texto não é do pronome. Ele rege o verbo, a forma verbal infinitivo. Então, o infinitivo ele vem regido por essa preposição, não só o para, como qualquer outra. Nos nossos exemplos, nós usamos o para. Vamos ver a regra. Os verbos no infinitivo exigem pronomes retos. Então, empregaremos para eu sempre. No final de orações e entre pontuação, usaremos pronomes oblíquos tônicos. No caso aí, eu vou usar o para mim, também sempre. Agora, não é só o para mim, né? Pode ser para ti, pode ser sem ti, outra preposição, sem ele, com ele, olha, qualquer pronome oblíquo tônico regido por preposição. E o reto na mesma situação. Vamos ver os exemplos. O advogado trouxe alguns acórdãos judiciais para eu ler. Então, você veja, você tem o para rege o verbo no infinitivo, e quem lê, pratica a ação do verbo, a pessoa, o pronome é a primeira pessoa, o eu. Então, eu estou lidando com o pronome reto. Verifique a relação. Se você tem verbo, a preposição não rege o pronome, sim, ela é do verbo. Outro exemplo.
O advogado emprestou um acórdão judicial para mim. Não temos verbos. A oração finalizou e quem fez o término da oração foi o pronome oblíquo tônico. Então, no final de orações, nós temos aí o uso do pronome oblíquo tônico, ok? Outro exemplo. Para mim, entender tais acórdãos judiciais é difícil. Veja, você utilizou para mim, entre pontuação, veio a vírgula. A vírgula está informando para você uma inversão do termo na frase, porque para mim seria no final. Entender tais acórdãos judiciais é difícil para quem? Para mim. Nós temos essa inversão, então a vírgula mostrou. Se ela já indicou a pausa, não posso usar outro pronome a não ser o pronome oblíquo tônico, ok? Se eu colocar o pronome reto para eu entender, fica errada a frase, porque nós estamos lidando com o período composto. É difícil para mim, o quê? Olha lá, o que é difícil para mim? Entender tais acórdãos. Então, eu estou lidando com um período composto, uma oração que completa a outra na função de sujeito, e o para mim, ele faz parte do difícil, complemento difícil na frase. Somente veio o inverso. Por isso que a pontuação norteia o uso dos pronomes também. Prestar muita atenção. A pontuação, né, ela vai mostrar final de frases, ponto final, às vezes ponto de interrogação, ponto de exclamação, e a vírgula também aparecendo nos textos, tá? Outra regra. Com nós, conosco, e com vós, convosco. Posso usar essas expressões unidas com as contrações e também essas expressões, né, de forma com nós ou com vós separadas? Podemos. Quando? Quando isso vai acontecer? Então, nós temos uma regra também que vai indicar para você o uso. No final de orações, usamos a combinação conosco ou convosco. Então, eu não posso usar no final de frases com nós ou com vós. Caso haja palavra que desenvolva os pronomes conosco e convosco, a preposição e o pronome ficarão separados. Então, se eu tiver uma palavra que indique de forma particular quem faz parte do pronome nós ou do pronome vós, quais são essas pessoas? Então, obrigatoriamente, eu tenho que separar no texto. Isso já é normal, não há vício. O vício de linguagem ocorre no primeiro caso. Você falar no final de orações com nós. Isso nós não podemos fazer. Então, vamos rever os exemplos. O chefe quer falar conosco, final de frase, usamos aí a forma combinação. E o chefe quer falar com nós dois. Usamos a expressão separada, porque temos aí um reforço do pronome, dois, veio o numeral. E também o chefe quer falar com vós próprios, ou o chefe quer falar com vós mesmos, houve o reforço do pronome, separada a expressão. E para finalizar, o chefe quer falar convosco. Posso dizer, né? Final de frase, convosco, com os ouvintes aí no plural. Ok, pessoal? Vamos ver mais uma regra? Formas enclíticas, que são pronomes oblíquos átonos, comentamos no início da videoaula hoje. Pronomes oblíquos átonos após os verbos. Nós temos os pronomes oblíquos átonos, o, a, os, as, que podem aparecer de forma enclítica, lo, lá, los, las, e também forma enclítica no, na, nos, nas. Quando é que isso acontece? Vamos ver. Os pronomes oblíquos, o, a, os, as, assumem as formas lo, lá, los, las, diante de verbos terminados em R, S e Z. Somente R, S e Z, não é qualquer outra terminação. Somente essas aí, R, S e Z. E também o no, na, nos, nas, diante de verbos terminados em som nasal. Então, o som nasal indica para nós terminações an, em, ão, on. Você tem a terminação mesmo, né? O som nasal dos términos dos verbos. Então, nesse caso, nós vamos acrescentar o N aos pronomes oblíquos. Veja como ficam os exemplos. A mãe deseja visitar o filho. Eu não quero falar o filho, quero substituir o filho, substantivo, por um pronome que já está completando, né? Visitar, o pronome oblíquo átono, que vai completar o verbo. Então, veja, a mãe quer visitar, terminou em R, então eu tenho o L no pronome, a mãe quer visitá-lo. Preste atenção,
Os verbos apresentam uma acentuação diferente quando eu uso com essas formas, né, diante das formas enclíticas. Visitá-lo passou a ter acento porque o verbo é oxítono, terminado em A. Então, a mãe deseja visitá-lo. Outro exemplo. A aluna quis a encomenda. A aluna quila. Posso falar assim? Posso. É comum? Não é comum. Coloquialmente, nós falamos até de forma inadequada. Porém, é uma forma correta, pode aparecer no seu concurso e você utilizou a forma enclítica porque o verbo querer está no passado, terminou por S, então você retirou o S e acrescentou o L no pronome. Então, a aluna quila. Esse verbo não é acentuado graficamente, porque é um monossílabo em I, não é acentuado. O rapaz fez o concurso. Fez. Terminação Z. Quero substituir o concurso. O rapaz fê-lo. Por que o rapaz fê-lo? Fez, terminou por Z, tiramos o Z e acrescentamos o L no pronome. E tem acento, professora? Temos, porque é monossílabo em E, fê, né? Então, monossílabo em E é acentuado graficamente. Então, temos, olha, a mãe deseja visitá-lo, a aluna quila e o rapaz fê-lo. Se eu quiser falar formas proclíticas antes do verbo, nas mesmas frases, eu posso. Porém, eu não vou ter o L. O L só vai aparecer quando eu tiver o R e o SZ. Exatamente após o verbo, forma enclítica, o pronome oblíquo vai aparecer. Então, ele assume a forma de, né, o a, os as, assumem as formas lo, lá, los, las. Quero falar de forma proclítica? Posso. A mãe deseja visitá-lo. A mãe o deseja visitar. Se eu quiser falar assim, não há problema algum. A aluna quila, a aluna a quis. Também posso dizer. E o rapaz fê-lo, o rapaz o fez. As formas pronominais próclise são mais comuns. E as formas enclíticas, às vezes, são mais difíceis, as pessoas evitam, mas elas são corretas e também aparecem em seu concurso, ok? Formas nasais, vamos ver? Ouçam a música. Eu vou falar para vocês, ouçam a música. Quero substituir a música, então eu vou falar ouçam na, som nasal. E peguem o livro, peguem no, ok? Propõe um recurso, olha lá, propõe no, som nasal. Então, acrescento N nos pronomes oblíquos o, a, os, as, ok, pessoal? Então, veja, formas enclíticas, lo, lá, los, las e no, na, nos, nas, ok? Espero ter orientado vocês quanto ao emprego aí dos pronomes pessoais, retos e oblíquos e bons estudos aí a todos.